Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 1 eu vou ler. Se vocês acharam Romanos 4, eu vou ler 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Nós lemos até o versículo 13. Tendo a vida espiritual, se a gente tivesse a exata fé, a exata palavra de Deus, a gente seria tão feliz. A fé que a gente tem, quando a gente não tem certeza se a fé é exata, quando a gente não sabe se Deus aceitou ou não essa nossa fé, então todas as coisas balançam no nosso coração, a gente perde a força de Deus, fica com medo, fica preocupado. Mas, na verdade, independente da dificuldade que vocês tiverem, se vocês tiverem fé no seu coração, vocês podem ser felizes. Hoje de manhã, eu acordei de manhã bem cedo e eu vim aqui para o quarto andar da igreja. E dentro do elevador tinha um irmão fazendo faxina. E quando eu vi, era quem? Era o filho de um pastor. Esse jovem, esse irmão, então ele foi para casa descansar porque ele estava muito doente, mas ele estava com uma doença muito grave, né? E uma vez esse irmão veio me procurar. Ele veio me procurar e quando eu vi, o coração dele estava muito alto. Se o coração está alto, como fica a vida espiritual? O importante é o meu pensamento, o meu julgamento. E quanto mais quanto mais baixo o coração da pessoa, mais a palavra toma lugar no coração dessa pessoa. Mas eu vi que o coração dele estava alto e que Deus não podia trabalhar na vida dele. E depois ele veio me procurar. Aí eu falei, é porque o seu coração está alto. Se você abaixar o seu coração, você vai acreditar na palavra de Deus. E se você acreditar na palavra de Deus, qualquer problema que você se deparar, não vai ser problema. Eu expliquei isso. Aí hoje no elevador eu me encontrei com esse irmão. Ele estava bem saudável. Eu falei, você está fazendo faxina aqui? Ah, sim, pastor, eu já estou curado. Pessoal,
Quando as pessoas não têm fé, elas se esforçam para acreditar. Não existe nada mais insensato do que se forçar para acreditar. A fé se você estiver diante da certeza, automaticamente surge a fé. E se você tiver a fé exata, a partir daí Jesus Cristo começa a trabalhar. Isso é incrível. Semana passada, algumas pessoas vieram me procurar para fazer comunhão espiritual. E dentre essas pessoas tinha um casal que veio de outra igreja. Esse casal, quando eu vi, eu vi que estava naquele estado grave da desconfiança no casal. Se ficar um pouco mais grave, essa pessoa vai causar um acidente. Tava com uma desconfiança muito forte. Aí a segunda pessoa não era nessa condição, né? Mas esse homem também desconfiava da sua esposa. Mas, pessoal, se você desconfiar de Deus, você fica sofrendo. Mas você desconfiar da sua própria esposa, você também sofre. Você desconfiar do seu marido, você também sofre. Você desconfiar do seu pai, você também sofre. Se você tiver desconfiança, é uma escuridão e não é nada bom para você mesmo. Porque eu sou pastor, então as pessoas vieram fazer comunhão comigo, aí eu conversei com elas, né? Todos os homens da Coreia têm essa doença da desconfiança. Eu não sei se existe alguém que não tenha desconfiança, mas a maioria dos homens da Coreia tem desconfiança, pelo menos um pouco, sequer, e todas as mulheres da Coreia também todas têm um pouco sequer de desconfiança. Então, se chegar num estado muito grave, então tem pessoas que estão num estado muito grave. Então, quando a gente conversa com essas pessoas que têm essa doença da desconfiança, tem algumas coisas que a gente pode organizar nelas. Então, esse casal veio me procurar. Por várias horas eles viajaram para vir conversar comigo. Aí eu e aquele casal, nós três começamos a conversar. O marido falou: pastor, a minha esposa, ela adulterou. Ela teve um caso. Tem vários tipos de caso, né? Aí eu falei, vamos conversar então. Então ele começou a falar cada pista dela ter traído a ele. Aí ele estava trazendo todas as pistas. E depois que ele falou tudo pra mim, aí eu perguntei, isso é tudo? E ela falou, tem vários, mas eu só vou falar esse. Mas esse é o mais importante? Qual? Aí eu falei, isso não dá pra ser uma pista de que ela te traiu. No coração desse marido. Então, o marido vendo tal caso, será que ela não adulterou? Então ele imaginou, e com isso, ele falar que ela adulterou, isso é só uma imaginação, uma ilusão. Mas isso não é uma verdade que ela adulterou. Não dá para acusar ela de ter adulterado com isso. Aí a esposa que estava ao lado começou a se preocupar. Então, imagina quanta dor no peito dá se ela nem adulterou e ficar falando que adulterou.
E se o homem não adulterou e a mulher ficar acusando, nossa, isso acontece isso. Uma vez eu fui convidado aí num hospício. Eu tava indo com a minha esposa de carro, aí veio um telefonema. Aqui é o médico do hospital de tal hospício. Tem uma paciente aqui. E eu acho que o senhor vai ter que vir aqui para me ajudar, pastor. Aí eu peguei o carro e fui com a minha esposa naquele hospício. E lá, uma mulher tinha essa doença de desconfiança. Ela queria matar o marido, aí o marido com uma faca. Aí o marido conseguiu tirar a faca dela e ela foi internada nesse hospício. E eu, a minha esposa e ela, nós ficamos por 1 hora conversando. Então ela falou o quê? Ai, pastor, eu sou tão infeliz. A minha criança, o nosso filho, só de chegar à noite. A gente mora no apartamento, mas à noite ele dorme ali numa outra casa. Como pode acontecer isso? Eu tô aqui, Vivinha da Silva. E chorando, ela falou isso pra mim. Aí depois que eu escutei tudo, eu falei, tá bom. Mas eu tenho uma dúvida. Tá, qual que é a sua dúvida? Ela me perguntou. Tá, eu não sei se ela dormiu ou não com a outra mulher, mas o que mais me deixa curioso é que eu quero saber como você descobriu que o seu esposo está dormindo com essa outra mulher. Ela falou, pastor, eu também. O que mais me deixa furiosa é isso, que quando eu durmo eu viro um defunto. Tá, então como é que o defunto descobriu isso? Isso é certeza. Tá, se isso é certeza, como você descobriu? Pastor, o senhor não acredita em mim? Tá, eu acredito, mas é o que me deixa curioso. Como você descobriu? Você viu ou você tem uma pista? Como é que você sabe? Não tenho nada. Mas eu tenho certeza. E essa senhora, naquele dia, quando ela acordou de manhã, ela viu que o marido estava dormindo roncando ao lado dela. No momento que ela viu, ela pensou, ah, esse homem veio a noite passada e dormiu com aquela mulher. Então, dentro dela tem o pensamento, mas não tem ela não tem a exata certeza de que dormiu com ela. Então, quem tem essa doença de desconfiança, o que é mais perigoso? Deve ter sido assim. Aí eu falei, você sabe por que você está aqui no hospício? Quando você não tem a pista exata, então a pessoa nem dormiu, você fala, ela dormiu com certeza, você nem tem certeza exata, você nem tem pista disso. Então você veio para no hospício. Então, qualquer coisa que for, quando vocês souberem exatamente acreditar nisso, que vocês descobriram exatamente, vocês não vão balançar. Mas se vocês não tiverem uma pista exata, quando vocês querem acreditar naquilo que balança, que muda, que pode mudar, que você não tem certeza, então você começa a balançar. Então, essa pessoa que eu me encontrei alguns dias atrás, essa pessoa também estava me falando, e eu falei, tá, eu concordo, mas isso não tem como ser uma pista concreta de que a sua esposa está te traindo. Isso é uma suposição. Se você falar assim, então, na verdade, isso só é uma doença de desconfiança. Se tiver algo mais concreto, me fale. Então, a maioria dessas pessoas que tem essa doença da desconfiança, mais do que prova concreta,
A imaginação, o que elas pensam junta. Ah, o meu marido fez tal coisa. Ah, minha esposa deve ter feito isso. Então, há muitos casos que acontece isso. Por causa disso, a pessoa sofre, a pessoa fica agoniada, surge problema na família. Então, acontecem essas coisas. Então, a gente desconfia da esposa, desconfiar do marido, isso é um sofrimento. Desconfiar do companheiro, desconfiar do amigo também. O pior de tudo, o Deus que eu acredito, se eu não tiver uma exata fé nele, então todas as coisas balançam na pessoa. Por isso, tantos problemas que surgem em vocês, dentre esses tantos problemas, qual é o maior problema? É quando a gente não acredita exatamente em Deus, a gente acaba tendo o coração torto e acredita errado em Deus. Então a fé em Deus, se você tiver certeza no seu coração, essa pessoa realmente é uma pessoa muito feliz. Por quê? Qualquer problema que surja, Deus lhe ajuda, Deus está comigo, Deus está trabalhando na minha vida, porque tem essa fé. Então, pode ter uma grande felicidade no coração. Por isso, vocês, embora frequentem a igreja, a pessoa mais infeliz da igreja é quem? Embora acredite em Jesus Cristo, mas será que meus pecados foram lavados perfeitamente? Ou será que ainda me resta pecado? Eu orei para Jesus lavar meus pecados, mas será que Jesus lavou mesmo? Ou não ouviu? Na Bíblia diz que eu sou justo, mas será que eu sou justo ou não? Então, nessas partes, se a gente não tiver certeza, por mais que essa pessoa frequente zelosamente a igreja, ela é coitada e ela é uma pessoa infeliz. Então, pelo contrário, mesmo que eu seja um pouco pobre, mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que eu tenha um bom trabalho, mesmo que eu não possa estudar bem, mesmo que eu viva dessa forma, mas se eu tiver fé exata que Jesus Cristo lavou meus pecados sem desconfiar, com certeza essa pessoa é feliz. O meu pai, antes de falecer, ele estava com sangue coagulado e ele vomitou todo aquele sangue. Porque ele estava com úlcera. Aí eu limpei todo aquele sangue e naquele dia, eu e a minha esposa e ele, nós três estávamos no quarto. E nós três pensamos a mesma coisa. Ah, agora é o fim do meu pai. Silenciosamente eu falei com o meu pai. Pai, se por acaso o senhor falecer, sempre que eu pensar no senhor, eu vou querer escutar sua voz. Então eu preparei um gravador. Pai, se o senhor quiser falar alguma coisa para nós, por favor, fale-nos. Por 1 hora, o pai, ele gravou uma mensagem para nós. E no final ele falou, eu vou morrer, então você me sepulta do lado da sua mãe, é assim, assim, assim você faz o funeral. Sim, pai. Aí eu perguntei pro meu pai, pai, se o senhor falecer, assim conforme o senhor falou, eu vou fazer o teu funeral. O seu corpo, a gente vai poder fazer isso, mas e o seu espírito vai para onde? Eu perguntei pro meu pai. Naquele momento, veio uma grande sombra preta no rosto do meu pai. E sem força ele falou, eu gostaria de ir ao céu.
mas já tá tarde demais para mim. Se eu tivesse alguma boa obra, se eu tivesse alguma obra boa, eu poderia ir para o céu, mas assim não. Então, fazendo uma cara muito triste, ele falou isso para mim. Naquele tempo, eu fiquei muito agradecido por ser pastor, eu fiquei muito agradecido por poder pregar o evangelho. Por 2 horas, mais ou menos, pregando o evangelho para o meu pai. O meu pai recebeu o perdão dos pecados e naquele dia chegou o momento dele poder receber a salvação. A gente levou meu pai para a cidade natal dele e ele chamou todos os amigos dele e falou. A gente foi procurar os amigos do meu pai. Ah, tal pessoa, olá. O meu pai, ele não está bem, ele vai logo falecer. Mas, senhor, o meu pai queria tanto se encontrar com o senhor antes dele falecer. Ah, é? Aí veio aquele senhor, amigo do meu pai. O meu pai falou: prepara aí a mesa para bebida. A gente preparou a mesa para bebida. O meu pai se deitou e falou: você, levanta esse cálice. Ah, não tem problema, bebe uma. Aí o meu pai falou para aqueles amigos, ele começou a pregar o evangelho para os amigos dele. Eu acredito no Jesus que o pai da Unsuga acredita e agora eu vou pro céu. Eu vou preparar um monte de lugar bom. Então vocês também acreditem no mesmo Jesus que o meu filho acredita e vamos viver juntos lá no céu. A palavra do meu pai tinha muita força. Tinha certeza. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito alegre. Quando meu pai faleceu, eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Qualquer pessoa que seja, veio uma vez para essa terra e vai embora. Se vocês ficarem diante da morte, todos os meus pecados foram perdoados. Se vocês nasceram de novo, se vocês tiverem a certeza de que vão poder ir para o céu, pessoal, não existe nada mais feliz do que isso. E daí se a gente sofrer um pouco nesse mundo? E daí se a gente tiver dificuldade? E daí se a gente passar um pouco de fome? E daí se a gente passar frio e sofrimento? É só por um curto tempo. Quanto maior sofrimento tiver nesse mundo, maior vai ser a glória lá no céu. Mas, por mais que você viva abundantemente nessa terra, mas se você não tiver certeza quando ficar diante de Deus, se você não tiver o coração de Jesus, com certeza você vai se tornar uma pessoa infeliz. Se você não tiver uma fé exata. Então, mesmo que a gente receba o perdão dos pecados, dentro de tantos trabalhos grandes e pequenos, o Jesus Cristo que está vivo, estando comigo, se Ele me conduzir, vai ser tão incrível. Quinta-feira, sexta, por 4 dias, lá no Centro de Retiro de Tedoc, os pastores da nossa missão, todos se reuniram. A gente se reuniu e por 3 dias, naquele tempo, todos os pastores não tinham fé, só estavam olhando, espiando. Mas se tiver fé e tiver certeza em acreditar em Deus, então se tornam corajosos, livremente pode fazer comunhão. Então a gente fica muito feliz e é um momento muito agradável. Então até teve irmão que pediu para tirar foto comigo. E sexta-feira à tarde teve a imposição de mãos para pastor.
vieram os estudantes da escola de TEDOC, do ensino médio. Essa vez, indo para a TEDOC, eu fiquei tão feliz, por quê? Porque tinham 200 estudantes e eles estavam muito felizes. Alguns outros estudantes, quando eu vejo, eu vi a lista dos estudantes e o diretor falou para mim, pastor, 70% desses estudantes são estudantes de Seul. Eu perguntei por quê? Porque é muito caro a escolaridade lá, a mensalidade. Então, por mais que eles queiram ir para a escola de Seul, eles não conseguem porque é muito caro. Então, a gente recebe R$ 600, né, aqui, porque eles dormem aqui, de mensalidade. Então, a gente quer ter bons professores, mas a gente quer receber patrocínio e também até as jovens de família mais pobres, a gente quer receber para ganhar bolsa e estudar aqui. A gente está se preparando para isso. Eu não sei se em um ano a gente vai conseguir resolver isso, mas a gente vai pegar esses jovens e vai querer estudar, né? E eles vindo aqui, nossa, a gente fica muito feliz. E sexta-feira a gente comeu e daí teve um tempo e eu chamei os estudantes e falei para os estudantes para a gente cortar madeira, cortar lenha. Aí eu falei para os estudantes, quando eu vim aqui, as árvores eram tão pequenininhas, elas eram brotos, mas sempre que eu tive tempo, eu cortei essas árvores e à noite, no sonho, as árvores apareciam para mim. Pastor, muito obrigado, eu sentia isso no meu coração, né? E aí, Então, essas árvores, porque é bom, os pinheiros, então a gente tem que tirar os outros tipos de árvores, né? Aí a gente cortou 5 árvores. Então, os jovens ficaram muito felizes, eles cortaram os galhos. Aí a gente cortou... A gente deu um monte de... A gente cortou as árvores, fez lenhas, né? E os estudantes ficaram muito felizes. E no verão eles estavam tirando... no verão eles caçam sapo, né? E essa vez também eles caçaram. Eu falei, sobra um pouco para caçar no verão. Eu queria ensinar para eles a exata fé. E daí, se você é pobre, se o Senhor está comigo, não tem problema. E daí, se eu faço pior do que os outros, o Senhor tem que me ajudar. O que eu fico agradecido diante de Deus, quando eu vejo os amigos da minha idade, não tem ninguém que viva como eu. Subindo aqui, não tem ninguém que venha pregar como eu, que venha pregar, que trabalha assim. Uma vez, um amigo meu veio para minha casa. E o meu neto ficou, vô, né? E ele ficou agarrado em mim. E esse meu amigo, ele ficou só olhando para isso. Ele tem 2 filhos, mas o filho mais velho, ele se casou. Mas ele falou que a nora dele não consegue ter filho. Hoje em dia tem muitas pessoas que não conseguem ter filhos. O segundo filho falou que não vai se casar. Então, tá vivendo o pai e o filho sem ele se casar. Quando eu vejo, Deus conduz a minha vida em 10.000 coisas. E eu agradeço muito por isso. Mas essa vez, fazendo reunião com os pastores, nossa, eu fiquei muito feliz. E no dia da imposição de mão para os pastores, eu falei lá pro restaurante, né? Eu vou pagar. Então faz bolinho de arroz, frita uns frangos e também compra umas frutas. E à noite, depois que acabou,
Os irmãos cantaram, comeram. Essa vez, os pastores jovens até jogaram futebol, jogaram ping-pong. E depois que eu voltei, os irmãos começaram a me ligar: pastor, eu vivi sem fé, muito obrigado. Por favor, pastor, viva muito, por muito tempo. Veio e-mail para mim. Quando eu penso nisso, eu fico tão feliz. Sempre que eu me sento na frente da mesa, eu falo. Alguns anos atrás, quando a comida era preciosa no nosso país, com 60 anos, as pessoas ficavam sem graça de se sentar na mesa para comer. Os idosos com mais de 60 anos, sempre que se sentavam na mesa, não tinha comida, mas tinha que dar para os jovens, tinha que dar para as crianças. Mas aqueles idosos que nem trabalhavam, eles também tinham que comer, eles se sentiam muito mal. E os idosos falavam o que naquele tempo? Eu tenho que morrer logo. Eles falavam que tinham que morrer logo, não porque eles queriam morrer, mas porque eles ficavam sem graças. É mentira que um idoso fala, quando o idoso fala que quer morrer. Então é mentira quando o vendedor fala que não ganha nenhum lucro. É mentira quando a jovem fala que não quer casar. Isso tudo é mentira. E o velho fala que quer morrer. É mentira. Mas hoje em dia tem muita comida. Quando eu sento na mesa, eu me sinto mal de não comer, por quê? Eu fico muito feliz, porque eu não preciso ficar sem graça de poder comer. Mas eu, pessoal, lendo Romanos capítulo 4, quando nos reunimos com os pastores, eu falei isso. Lendo Romanos capítulo 4, tem uma coisa interessante. Uma delas é o quê? No versículo 5. Mas é o que não trabalha. Versículo 5. Que não trabalha. Então, nesse mundo, os que trabalham bem, eles são reconhecidos, que trabalham muito. Essas pessoas são reconhecidas. Mas em Romanos capítulo 4, ao que não trabalha, que não trabalhou, ela é justificada, a felicidade que ela tem por ser justificada de graça. Então, a maioria das pregações que veio dentro da Coreia, a gente tem que fazer bondade, a gente tem que ser fiel, porque assim a gente vai ser abençoado, assim a gente pode receber o perdão dos pecados. Então, esse tipo de vida espiritual estava encobrindo a Coreia. Por isso, a gente pregando o evangelho, mesmo pregando esse evangelho, mas parece que eu vou ter que fazer alguma coisa. Parece que eu vou ter que orar. Parece que eu vou ter que pregar bem. Parece que eu vou ter que fazer alguma coisa bem. Então, esse pensamento todos nós temos. Então, eu lendo bem, eu pregando bem, fazendo boas obras. Quando eu fizer todas essas coisas, então eu tenho o coração bem livre. E quando eu não oro bem, eu brigo com o esposo. Então o meu coração fica difícil de ir para diante de Deus. Mas o importante, vocês tendo a vida espiritual, então tem momentos que a vida espiritual se torna tão doce quanto mel, que dá certo. Ah, é essa palavra, ai que incrível. Ah, Deus trabalha assim. Realmente, tem vezes que a gente lê a Bíblia, a gente chora. Tem várias vezes, né, assim, que pode acontecer isso. E de vez em quando, tem vezes que eu não tiro a Bíblia da minha mão. À noite, quando eu vou dormir, muitas vezes que eu dormi abraçado na Bíblia. A Bíblia é surpreendente porque ela é tão surpreendente, ela é maravilhosa e preciosa. Mas eu não leio a Bíblia 12 meses por ano. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e às vezes eu passo, nossa, será que eu já li isso daqui? Eu não me lembro, né? Principalmente tendo mais idade.
E a gente tem o horário de leitura e eu começo a pensar em outras coisas estranhas. Tem vezes que não entra nada no meu coração. Pessoal, então nesse momento o que a gente tem que fazer? A gente tem que se esforçar para ler a Bíblia. A gente tem que se esforçar para orar. Tá, então vou falar de outra forma. Eu sou pastor, porque eu prego, aí as pessoas começam a mudar, elas começam a ter seus problemas resolvidos, elas ficam felizes e alegres. Ah, que gratificante. Realmente Deus, ele utilizou uma pessoa como eu para pregar para aquela pessoa. Mas um dia eu estava pregando. Eu também não sabia o que eu estava falando. Nossa, por 1 hora. Ai, 1 hora. Não, eu só passei 10 minutos. Ai, eu tenho que passar já 50 minutos e agora? Aí falando, aí de repente... Ai, o que será que eu tô falando? Aí metade dos irmãos já estão dormindo. Ai, por que minha pregação é assim? Então a maioria dos ministros pensam o quê? Ah, essa semana foi difícil, mas semana que vem eu tenho que fazer bem. Então, para ser melhor semana que vem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia. Como a outra pessoa pregou? Em 2001, nossa, minha pregação foi tão graciosa. Como é que foi? Então vamos escutar uma vez a fita daquele tempo. Então todas as pessoas agem dessa forma. Então, tem que fazer assim, é lógico. Se não dá certo, então eu vou ficar aí brincando, me divertindo, sem fazer nada? Então, nós temos que conversar um pouco sobre isso, pessoal. Em Romanos capítulo 4... Em Romanos capítulo 4, está falando o que aqui? Um sujo pecador. Ele foi lavado perfeitamente do seu sujo pecado. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. 4. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, aqui está falando sobre quem? Sobre o ímpio. Está falando sobre a fase de passar um ímpio para justo. Abraão cometeu o sujo pecado, mas como ele se tornou justo. Davi, ele cometeu o pecado contra Urias, mas como ele recebeu o perdão do pecado. Então, lendo essa palavra, então sem trabalhar, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. Então, como é que Davi se tornou justo? Então, lendo 1 Samuel, Davi, ele adulterou contra a esposa de Urias. E depois, ele queria esconder esse pecado, então ele matou Urias. E quando Davi estava no pecado, o profeta Natã apareceu e falou, tu és o homem. Recebendo a repreensão do Natã, profeta Natã, ele falou assim, eu sou pecador. Ele descobriu o seu pecado. E depois, está escrito o quê? O profeta Natã falou o quê? Mas o Senhor também já te perdoou. Então, Davi adulterou com a esposa de Urias. Aqui está falando do pecado que ele matou a Urias. Davi, ele descobriu esse pecado. Pequei contra o Senhor. E ele falou o quê? Que Deus já perdoou o pecado dele.
Então Davi não fez nada, mas ele recebeu o perdão do pecado. Então, pessoal, para lavar os nossos pecados, que como está escrito na Bíblia, fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazendo tal coisa. Tem pessoas que recebem o perdão do pecado dessa forma, e tem pessoas que, sem fazer nada, de graça, que recebem o perdão dos pecados. Está falando isso na Bíblia. Mas em Romanos capítulo 4 fala o quê? Qualquer coisa que você faça receber o perdão dos pecados, então isso não é graça, isso é dívida. Mas você receber perdão dos pecados sem fazer nada, isso é graça. A mulher surpreendida em adultério, ela recebeu perdão dos pecados. Aquela mulher, ela não fez nada. Jesus Cristo é quem fez e ela recebeu o perdão dos pecados. O filho pródigo, ele partiu do pai e depois de cometer muitos pecados, ele voltou para o pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, o filho pródigo estava falando isso. Quando o filho pródigo falou isso, depois não tem nada que o filho tenha feito, mas foi pela boca do pai que todas as coisas começaram a se resolver. Frequentemente eu falo isso. Eu ando bastante de avião. Eu também ando bastante de carro. Uma vez, eu e a minha esposa, a gente estava indo para Nova York de avião. E o piloto me viu e falou: Oi, Pastor Park, tudo bom? Aí eu, oi. Pastor Park, se não tiver problema, o senhor não quer vir ali na nossa cabine conversar? E eu fui lá para a cabine daquele piloto do avião. Então tinha o piloto, o copiloto e atrás tinha mais duas cadeiras, né? E aquele piloto, ele começou a explicar para mim sobre o avião. E depois ele falou: Ai, pastor, o senhor veio bem na hora certa. Nessa situação, nessa estação do ano, a gente pode ver a aurora. Ele apagou todas as luzes da cabine e ele me mostrou a aurora. E a gente conversou por várias horas. Aí a gente estava quase chegando em Nova York, aí eu voltei para o meu lugar. Assim que eu cheguei ali, a minha esposa olhou para mim e falou: Foi você que segurou, você que conduziu esse avião, né? Eu não, você não fala besteira. Com certeza foi você, querido. Eu falei: Querida, por que você acha que eu vou pegar o volante? Não vou, não. Sim, foi você que segurou. Eu falei: Tem mais de 400 pessoas nesse avião. Você acha que o piloto vai deixar eu conduzir esse avião? E você acha que eu vou querer isso? A minha esposa falou o quê? Depois que eu entrei na cabine, depois de 5 minutos, de repente o avião balançou. A minha esposa pensou o quê? Ai, de novo esse homem, né? Porque eu sou um pouco assim, né? Ai, esse homem segurou esse... Aí a minha esposa já ficou insegura, né? E a minha esposa ficou sozinha, preocupada. Eu falei: Querida, tem 400 pessoas dentro desse avião. O piloto nem ia me dar e também eu não ia conduzir. Se eu pudesse pilotar esse avião, se passasse um avião ao lado, se acontecesse alguma emergência, então como é que eu poderia pilotar esse avião? Eu não. Eu jamais peguei em Dominica para Haiti também. O prefeito, ele alugou um helicóptero e eram 5 lugares, né? Então, como nós éramos de 5 e também tinha o piloto, então eram 6 pessoas. Aí eu falei pro prefeito: eu não posso conduzir esse helicóptero. O prefeito, ele riu, ele falou: o senhor pode, o pastor pode conduzir porque eu não vou estar nesse helicóptero mesmo.
Eu só fiz uma brincadeira, né? Assim como eu não posso pegar o stick, mas sim o piloto, assim também. Na vida espiritual tem o que eu faço e o que o Senhor faz. Então o Senhor quer nos ensinar o quê? Eu sou inteligente, eu tenho um bom julgamento. Mesmo que eu faça isso, no final, nós fracassarmos, nós errarmos, nós vamos acabar fracassando e errando. Por 50 anos, tendo vida espiritual, no começo, parecia que eu podia fazer bem, parecia que eu estava fazendo certo, mas quanto mais o tempo passava, cada vez que eu fazia mais trabalhos, tudo que eu fazia era inútil, era vergonhoso. Então tem vezes que eu fico com medo, tem vezes que eu fico com dificuldade. Por isso, nesse aspecto de lavar os pecados, nós nos esforçarmos, nós fazermos alguma coisa, todas as coisas, embora a gente saiba que é Deus que tem que fazer, mas a gente acaba atrapalhando o perdão dos pecados, e na verdade a gente tem que descansar, e Jesus Cristo é quem tem que trabalhar, é assim que vai dar certo. Por isso, sem trabalhar, o Davi está falando, né, que ele é feliz porque ele recebeu a justiça sem merecer. Então, para receber o perdão dos pecados, para lavar os meus pecados, para ter o perdão dos pecados, se eu trabalhar, não vai dar certo. É o Senhor quem tem que fazer. Amém? Amém. Então, isso nós chamamos de graça. Mas, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas, para receber o perdão dos pecados, elas se esforçam. Elas se esforçam. Vamos ler um versículo, Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. No versículo 3 está escrito o quê? Filhos da ira. Nós somos pessoas que devíamos receber a ira de Deus. Nós éramos pessoas que tínhamos que receber a maldição, a destruição, a ira de Deus. Mas como nós podemos receber a salvação disso? No versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, não é nenhum esforço, não é alguma obra, não é alguma coisa que a gente fez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quando eu vou para Nova York, pessoal, eu não fiz nada pilotando aquele avião. Eu não fiz nada para saber pilotar aquele avião. A partir do avião decolando até o pousando em Nova York, eu só fiquei sentado, tomei Coca-Cola, assisti um filme, dormi, li a Bíblia, orei. E depois, quando eu vi, eu cheguei. Se por acaso eu segurasse e quisesse pilotar o avião, eu ia derramar vários suor,
ia matar, acabar matando todas aquelas pessoas. Por isso eu nem sento ali no lugar do piloto, eu sento no meu lugar. E a Korean Airlines, eles é que vão contratar bons pilotos, treinando eles. Vai fazer com que eles possam pilotar o avião. Mesmo eu andando em vários aviões, eu pude estar assim aqui, bem. Se, por acaso, se eu tivesse suando para pilotar um avião, então é a mesma coisa de estar morto, né? É a mesma coisa de me matar. Mais importante do que pilotar o avião é o perdão dos pecados. Então, recebendo o perdão dos pecados, Jesus Cristo, ele já cumpriu tudo. Eu vou falar de novo, mas o segundo filho, quando ele virou mendigo, voltou para a casa do pai, o pai não fez nada, mas foi o pai. Por causa do pai, ele ficou de barriga cheia. Por causa do pai, ele foi abençoado. Por causa do pai, ele comeu muito. Não foi ele que fez alguma coisa. Foi tudo por causa do pai. Por isso, pessoal, aqui, sem trabalhar. Não porque eu trabalhei. Sem eu ter trabalhado nada. Mas a pessoa que recebeu a justificação de graça, embora eu não tenha trabalhado, mas se Jesus Cristo trabalhou, se Deus trabalhou, então o Senhor já lavou os meus pecados, Ele já resolveu tudo. E depois, a minha vida também, eu resolver a minha vida. Não tem nem comparação com que Deus ele trabalhar na minha vida. Então eu largo as coisas. Onde que eu tô sentado? Eu tô sentado no lugar do piloto? Eu não posso sentar aqui no lugar do piloto. E aí eu tenho que ir pro meu assento de cliente. Eu não posso sentar aqui. Onde está o senhor piloto? Ele tem que sentar aqui. Eu vou pro meu assento. É assim que a gente tem que fazer. A vida espiritual também. Quando vocês tiverem grandes ou pequenos problemas, não com aqueles métodos humanos, eu tenho que ter boa vida espiritual, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer força. Então, é como a pessoa que nem sabe pilotar e sentar no lugar do piloto e querer fazer bem. Por mais que queira fazer bem, vai conseguir? Eu já vi várias vezes pilotarem. Eu já vi vários aviões, né, na base militar, tudo, mas eu nunca pilotei nenhum avião. É tão complicado. Tem um monte de máquina, um monte de botãozinho, painel. Eu não sei o que eles estão vendo, eu nem sei como é que tem que fazer. Mas o piloto sabe muito bem. Por isso, pessoal, vida espiritual, porque eu não sei pilotar, assim como eu tenho que deixar a minha vida na mão do piloto, assim também eu tenho que deixar a minha vida na mão de Jesus Cristo, depender de Jesus Cristo, porque eu não sei viver a minha vida direito, eu depositando a minha vida nas mãos de Jesus, isso é verdadeira vida espiritual. Por isso, em Efésios capítulo 2, versículo 3, por natureza, filhos da ira. Não porque a gente fez alguma coisa, mas no versículo 4 está escrito o quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a gente receber perdão dos pecados não é a gente fazendo alguma coisa. Deus já fez tudo e de graça, de presente, Ele já nos deu a salvação. Então, mesmo que a gente não faça nada, porque Deus já fez tudo perfeitamente, nós não precisamos fazer nada, Deus já fez tudo perfeitamente.
A gente sem pagar nada, a Bíblia está nos ensinando que a gente não precisa fazer nada para ficarmos diante de Deus. Mas a Bíblia está nos ensinando isso. Porém, hoje em dia, muitas pessoas se esforçam para ter seus pecados lavados. Jesus Cristo lavou os nossos pecados tão brancos quanto a neve, mas as pessoas não acreditam nisso. E as pessoas se esforçam para lavar os seus pecados. Elas choram para lavar os seus pecados. Elas se arrependem, elas fazem várias coisas. Mas, pessoal, se quiser lavar exatamente o seu pecado, não é você que tem que lavar o seu pecado, mas aceite no seu coração de que Deus, ele lavou o seu pecado, entenderam? Isso é a verdadeira fé. Por isso, pessoal, aqui está escrito que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, graça é o quê? Se eu trabalhar e ganhar, isso não é graça. O que eu trabalhar e ganhar, isso é salário, isso é dívida. Então, por isso está escrito que ao que trabalha, o salário não é considerado como graça, né? Mas como dívida. Mas aquele que acredita no que justifica o ímpio, isso é graça. Então, eu tenho muitos pecados. Mas ele me fala que eu sou justo. Eu sou um sujo pecador, mas por que ele me fala que eu sou justo? Quando ele fala que eu sou justo, é porque ele já mandou a Jesus Cristo e ele já lavou perfeitamente os meus pecados. Quando ele nos vê e fala que nós somos justos, é pelo poder da cruz que ele fala que os nossos pecados foram perfeitamente perdoados. Por isso que ele nos chama de justo. Porque ele já fez toda a justiça, toda a justificação ele já formou. Então ele nos chama de justo, mas quem não acredita nisso, se esforça para lavar o seu pecado. Por isso, pessoal, aqui em Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, está escrito o quê? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, não é pela nossa obra que dá certo. Mas, não que eu tenho que me esforçar para ter o perdão dos pecados, mas vendo pela Bíblia, como está o meu pecado? Se meus pecados foram perdoados, se meus pecados foram lavados mais brancos que a neve, quando eu confirmar com isso, pela palavra, então automaticamente surge fé dentro de mim. Antigamente eu queria acreditar, mas eu não conseguia acreditar. Por isso, pessoal, o problema que as pessoas que têm desconfiança do seu parceiro têm é porque não tem certeza, mas mistura a sua ilusão, a sua imaginação com o que ela acredita e acaba se tornando um doente. Desculpa, pessoal, mas se dentre vocês... eu tô com desconfiança da minha esposa, eu tô com desconfiança do meu marido. Se vocês colocarem a sua imaginação, não coloquem sua imaginação, mas procurem exatamente. Será que é certo que meu marido ou minha esposa estão me traindo? Eu tenho que ter certeza disso. E se eu não tiver certeza disso, deve ter sido assim, deve ser assim. Se você fizer isso, por mais limpa que seja a mulher, você vai enxergar dessa forma. Por mais que seja limpo o homem, você vai enxergar dessa forma. Por isso, eu tenho que tirar todo o meu pensamento e sentimento e eu tenho que ver friamente tudo o que aconteceu, se a minha esposa está errada, se está certa. Eu tenho que ter essa separação. Mas juntando o meu pensamento, aí assim, por mais que a mulher seja limpa, se você olhar desse jeito, vai parecer que ela é suja. Por mais limpo que seja o homem, você vai enxergar o homem como um homem sujo se você enxergar com a sua ilusão.
Então, por isso, hoje na Coreia, se mesmo que a esposa ou o marido não tenham tido um caso, mas tem problemas na família, por causa da desconfiança. E tem muitas famílias que nem precisavam se divorciar, mas por causa desse tipo de problema acabam se divorciando. Quando eu estava eu estava pregando na prisão de Suwon, né? E as pessoas que cometiam crime, elas acreditavam piamente no pensamento delas, né? Na ilusão delas. E a maioria desse tipo de pessoa é que está na prisão. Esse tipo de pessoa que vai para a prisão. Então, se você quiser ter vida espiritual, por mais que você enxergue bem, você não pode aceitar simplesmente aquilo que você enxerga bem, mas você tem que confirmar pela Bíblia. Você tem que ver aquilo que é exato. Porque as pessoas que jogam apostas, né, jogos de apostas, acabam perdendo a casa, acabam perdendo a esposa e a família. Porque tem certeza, não, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Então isso é uma coisa incerta, é uma imaginação. Não ganhou na verdade, ganhou na imaginação. Não, essa vez eu vou ganhar. Não, essa vez eu vou ganhar. Mas uma pessoa que sabe pensar. Não, a outra vez eu pensei que eu ia ganhar, mas não ganhei. Não, essa vez eu posso perder também. Se você pensar assim, então é uma pessoa muito boa. Mas a pessoa que se afunda no jogo, não. Não, mas essa vez eu vou ganhar. Eu perdi, mas eu vou ganhar. Aí acaba perdendo a casa, acaba perdendo a família, acaba perdendo o terreno. Por isso, pessoal, o que você enxerga com os seus olhos, a sua imaginação, se você quiser ter vida espiritual com isso, você não vai conseguir ter. Ah, hoje eu estou feliz, então acho que eu tenho eu recebi salvação. Não. Ah, porque eu tô com o coração quente, eu acho que eu recebi salvação. Não, não é assim também, pessoal. É pela Bíblia, vendo exatamente se Jesus Cristo lavou ou não os seus pecados, se os seus pecados foram resolvidos ou não. Vocês têm que ver isso e acreditar, não pela sua imaginação. Se você vê e você acreditar, isso não vale nada. Não é porque eu vejo e sinto que eu recebo o perdão dos pecados. Não é assim que eu consigo ter vida espiritual. Mas tem muitas vezes que eu acabo julgando com o meu pensamento. Por isso, pessoal, eu acreditar que meus pecados foram perdoados é porque por causa da palavra de Deus. E segundo, eu recebi o perdão dos pecados. Mas e depois, vivendo, tendo a vida espiritual, porque eu não tenho olhos para enxergar exatamente a minha pessoa, eu sempre pensava que eu era o bom e inteligente. Um dia, Deus falou para mim, Deus me mostrou quão tolo, quão insensato eu era. Deus me mostrou. Mas eu pensava que eu era o bom. Desde aquele tempo, eu pensei, eu não posso seguir o meu pensamento. Pessoal, eu não estou falando para vocês não trabalharem. Eu não estou falando para vocês não fazerem nada. Mas a possibilidade de você poder ser bem-sucedido, mas que vocês possam ter esperança em Deus. Se eu fizer assim, eu acho que que vai dar certo. Eu acho que eu tirei nota boa na prova. Eu acho que eu negociei bem. Então, o negócio você pode sempre dar certo ou pode também dar errado. Mas todas as coisas que o Senhor faz não é assim. Na verdade, já faz 50 anos que eu recebi a salvação. Quando eu penso nos 50 anos que se passaram, aquelas coisas que pareciam que iam dar certo e acabaram não dando, teve muitas coisas. Teve muitas coisas que eu pensei que ia dar certo e não deram. Por isso, vivendo por 50 anos, uma coisa que eu aprendi foi o quê? Quão insensato e tolo eu sou, eu descobri isso.
Por isso, não importa o que eu faço ou deixo de fazer. O importante é como o Senhor trabalha em mim. Agora eu deixei toda a minha esperança nas mãos de Deus. Por mais que aquilo que eu estou fazendo parece que vai dar certo, mas eu tenho que ter esperança em Deus. Se eu tiver esperança em mim, eu somente vou poder fracassar. Por quê? Porque Satanás também trabalha para me derrubar. Por isso, quando a gente recebe o perdão dos pecados, quanta bondade eu fiz, quanta maldade eu fiz, independente disso, a gente recebe o perdão dos pecados só com o que Jesus Cristo fez. E depois, o que é importante? A vida que eu tenho também. Eu seguro a minha vida. E Jesus Cristo segura a minha vida, não tem comparação. Se eu seguro a minha vida, parece que é mentira, parece que eu vou destruir as outras pessoas, parece que eu tenho que pisar nas outras pessoas. Por isso, Satanás quer nos estabelecer. Por mais que você acumule muitos bens, mas se Deus assoprar, isso não é nada. Por mais que eu seja inteligente, mas se Deus me der uma saúde ruim, isso já não é mais nada amanhã. Somente o que Deus dá é perfeito, é agradável. Por isso, pessoal, mesmo que eu perca o mundo inteiro, mas eu não quero perder a Deus. Mesmo que eu perca a minha vida, eu quero viver com Jesus no meu coração. Mas as pessoas, quando vem alguma coisa boa no mundo, elas abandonam a Deus e dependem dessas coisas do mundo. E aí surgem problemas. Por isso, em Romanos capítulo 4, ao que não trabalha, mas que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. Eu cometi pecado, mas eu não fiz nada. Como eu posso me tornar justo? Porque Jesus Cristo me justificou. Ele já fez tudo perfeitamente para que eu não precise fazer nada. Por isso, não acreditem num sentimento ou emoção, mas acreditem na palavra, aceitem a palavra pela fé. Independente do que eu faça, Jesus Cristo já lavou perfeitamente os meus pecados. Quando eu acredito nisso, a salvação pode ser realizada. Então, eu lavar meus pecados não tem nem comparação com o que Jesus Cristo faz. E depois, viver o resto da minha vida, eu viver com o meu método, com a minha forma. Se Jesus Cristo se tornar dono, não tem nem comparação com o que eu trabalhando e ele trabalhando. Por isso, no começo, eu queria utilizar o meu método para viver bem. Mas eu sou inútil, insensato, eu descobri isso. E passando-se o tempo, eu abandonei o meu método e somente dependi de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, a minha família, os meus filhos, a minha saúde, a minha velhice, todas essas coisas Ele está segurando. E dependendo e descansando, eu posso depender dEle. Os meus amigos que têm me visitado ultimamente, quando eu me comparo com eles, realmente eu sou o pior de todos. Eu sou o mais tolo e insensato. Mas eu agradeço muito ao Deus que está me segurando. Eu glorifico e louvo a Deus. Amados irmãos, não pensem de forma vaga, mas friamente. Realmente, se eu viver por Deus, Deus vai ter que cuidar de mim. E eu segurar a minha vida e Deus segurar a minha vida, o que é melhor?
Porque eu não acredito que Deus vai me conduzir de uma forma boa, eu uso o meu método, engano as pessoas e eu minto. Mas se eu acreditar piamente em Deus, não vai ter nenhum motivo para duvidar de Deus. E enquanto a gente estiver nessa terra, que a gente possa viver para glorificar e louvar a Deus.